Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IGV Curso, sou o professor Luciano Vernieri e nesse nosso vídeo de hoje nós vamos aprender a tirar um número de dentro da raiz, isto é, ou seja, tirando pela forma da raiz quadrada ou de uma outra forma quando o número não tem raiz quadrada. Bom, vamos tomar aqui um exemplo da raiz quadrada de 4. Bom, 4, nós sabemos que a raiz quadrada de 4 é 2, mas existe uma outra forma de nós tirarmos esse 4 da raiz. Como assim? Vamos pegar o 4 e vamos decompor ele em fatores primos. E como que se decompõe um número em fatores primos? Você pega o número, faz um travessão do lado e começa a dividi-lo pelo menor número primo possível, tá? Que nesse caso é o 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 ele dá por 2, então é 2. 2 por 2 é 1. Quando chega em 1 aqui, sinal que acabou. Por quê? 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Tá? Pois bem, então a raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 2. É a mesma coisa, tá certo? Bom, muito bem. Note o seguinte, isso aqui, pessoal, eu vou tirar o 2 da raiz. Lembrando que o nome disso aqui, ó, nós chamamos de radical. Tá? Radical. Isso aqui nós chamamos de índice. É o índice da raiz. Quando o índice é 2, não precisa aparecer. E este númerozinho é o chamado radicando. Então, nós vamos retirar o radicando da raiz, o 2. Muito bem. Agora, note o seguinte. Qual é a operação inversa da radiciação? É a potenciação. Assim como a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, o que acontece? Nós vamos escrever um expoente nesse 2, esse expoente é fracionário. Veja bem, quando você tem um assunto que você domine, por exemplo, futebol, você domina o assunto do futebol, você conhece aí, você assiste muito futebol, muito jogo. Você está por dentro do assunto do futebol, ou seja, você está por cima do assunto. Quem está por dentro aqui é esse expoente aqui do radicando, ó. Ele está dentro do radical. Logo eu vou escrever ele em cima. Agora vamos supor que você não sabe nada de futebol, absolutamente nada. Você está por fora do assunto. Então você está por baixo do assunto. O 2 que está aqui vem aqui para baixo, tá? E aí você resolve desta forma aqui, ó. 2. Quanto é que é 2 dividido por 2? É 1, que é igual a 2. Por isso que a raiz quadrada de 4 é 2, tá bom? Muito bem. Vamos tomar um exemplo agora de um número que não possui raiz exata. Vamos pegar até mesmo uma raiz quadrada de um número primo. Tá? Vamos botar ali o número 3. O número 3 é um número primo. E se ele é um número primo, ele não é um número que possui raiz exata. Então o 3 está aqui, ó. 3. Bom, como que eu faço para tirar o 3 da raiz? Eu pego o radicando e repito ele. Eu vou olhar, o expoente do radicando é quanto? É 1. Por quê? Todo número está elevado a 1. Por quê? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então é 3 elevado a 1 é 3. Portanto, é 1. Note que o 1 ele está por dentro. Se ele está por dentro, ele está por cima. O índice é 2. Se ele está por fora, ele está por baixo. Então lembra do assunto. Se eu estou por dentro do assunto, eu estou por cima do assunto. Se eu estou por baixo do assunto, eu estou por fora. Tá? Logo é 3 elevado a 1 meio. 3 elevado ao meio. Faz alguma coisa? Não faz nada. Por quê? Não tem o que fazer. Tá? Então a raiz quadrada de 3 não tem raiz quadrada de 3. Porém, eu sei que 3 é igual a quem? Raiz quadrada de 3 é igual a 3 elevado a 1 meio, porque eu tirei o 3 da raiz. Isso aqui, pessoal, é muito útil, tá? Vamos fazer um outro exemplo com um índice maior, para a gente não ter problema. Vamos, por exemplo, aqui, um outro jeito de se fazer também é dessa forma aqui, ó. Por exemplo, o número 8. O 8, pessoal, ele não possui raiz exata. Vamos decompor o 8. 8 dá por 2, que dá 2, Ou melhor, dá 4. Porque 4 vezes 2 é 8. Dá 2,
dá 2, dá 2, dá 1, tá? Logo, 8 é igual a 2 ao cubo, né? 8 é igual a 2 ao cubo. Então, eu faço o quê? 8, né? 2 ao cubo. Agora, vocês concordam ou não comigo que 2 vezes 2 ao quadrado é igual a 2 ao cubo? Concordam ou não? Ó, 2 vezes 2 ao quadrado é 2 ao cubo. É ou não é? Porque eu tenho a mesma base, é a multiplicação, eu faço o que com os expoentes? Eu somo. Fica 2 ao cubo. Eu vou pegar esse 2 ao cubo e vou escrever dessa forma aqui. Eu vou mostrar por quê. Por que eu vou fazer isso? Raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Pessoal, se eu tenho uma raiz quadrada, ou seja a raiz que for, e eu tiver aqui, ó, um expoente aqui, se aqui for vezes, só vai poder fazer isso se aqui for vezes, ou divisão. Né? Se for soma ou adição, não pode, tá? Soma ou subtração não pode. Tá vendo esse 2? Eu corto esse 2 com esse 2. E esse 2 que está aqui sai para fora da raiz e fica 2 raiz de 2. Então, a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Tá? Eu tirei da raiz. Por que isso? Vamos, mais um exemplo aqui. Pode ser que fique confuso. Como é que eu faço para tirar aquele 2 da raiz lá? Ó? Fica 2 elevado a quanto? Elevado a 3 sobre 2, não é? Ó, 2 está elevado a quem? A 3 sobre 2. Se eu fizer dessa forma, está errado? Também não está. Mas eu consigo tirar da raiz. Agora, note o seguinte. Eu posso também fazer da seguinte forma. Isso aqui é igual a 2, que multiplica quem? 2 ao quadrado mais 1 meio. É a mesma coisa. Eu escrevi diferente alguma coisa aqui? Não, né? Ó, veja bem. Eu peguei o 2, tirei do radicando. O radicando eu trouxe para cá, virou uma base. O expoente ficou 3 sobre 2. 3 sobre 2. Que é a mesma coisa que 2 elevado a 2 sobre 2 mais 1 meio. Isso aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa que quem? Isso aqui, ó. 2 elevado a 2 sobre 2, né? Vezes quem? 2 elevado a 1 meio. É a mesma coisa. Eu não fiz nada de diferente, pessoal. É a mesma coisa. Por quê? Mesma base, somos expoentes. Que dá isso aqui. Tá vendo? Eu não fiz nada diferente. Eu estou desmontando toda a questão. Quanto é que é 2 por 2? Dá 1. 2 elevado a 1 é 2. Ó. Vezes. Isso aqui, 2 elevado a 1 meio, é a mesma coisa que o quê? Que a raiz quadrada de 2. É a mesma coisa, tá? Porque o 1 é o expoente de quem? Do radicando. O 2 é o índice. Logo, o que eu fiz lá em cima disso aqui, ó, que eu fiz assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado, que eu cortei esse 2 com esse, cortei aquele 2 com aquele 2 aqui, ó, cortei esse 2 com esse 2, deu igual a 2 raiz quadrada de 2. Não deu a mesma coisa? Deu. Eu só esmiucei. Pessoal, entenda uma coisa, matemática é tentativa, tá? Então você tem que esmiuçar, tentar encontrar outras formas de escrever um número. Então, por que a raiz quadrada de 8 é 2 raiz quadrada de 2? Por causa disso. Você pode fazer dessa forma que eu fiz aqui, como pode lá dentro do próprio radicando, né, separar em fatores primos, de modo que os expoentes fiquem iguais ao índice. Quando o expoente do radicando for igual ao índice, você pode cortar ele, tá bom? Por isso que quando, por exemplo, no nosso primeiro exemplo aqui, a gente usou a raiz quadrada de 4, por exemplo, né? Vamos fazer aqui rapidão. Pessoal, se não entenderam, comenta no vídeo aí, tá? Não entenderam? Que às vezes a gente tem uma ideia, e às vezes fica um pouco difícil, a gente sabe que vídeo, pô, eu não entendi tal coisa, pode explicar de novo? Fica mais complicado, né? Porque eu estou gravando e você está assistindo depois. Mas, se ficar com dúvida, comenta no vídeo. Então, o 4 aqui, ó, né? É a mesma coisa que 2 elevado a 2. Olha, o expoente do radicando é igual ao expoente ao índice. Eu corto esse 2 com esse 2, dá 2. É por isso. Tá certo, pessoal?
Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre radicessão, como tirar o número da raiz, tá certo? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até a próxima e valeu!